Eu vou trazer um segredo de Torá para vocês, porque são os segredos de Torá que libertam a alma. Veja, a gente tem a história de Labão, que a gente vai estudar ali, que está no capítulo 22 e 23 de Números, né? Ou seja, logo após o Êxodo, então o Israel vai sair do seu cativeiro. A gente tem que entender essa questão de Israel sair do cativeiro. Eu vou tentar explicar para vocês rapidamente. E vamos dar uma viajada aqui na letra Tete, né, que é a letra desse mês. No mês que vem a gente tem a letra Yud, que é o mês de Elu. O anjo vai dizer para ele, por que você espancou a jumenta? Né? Por que você falou? A jumenta, aqui a gente achou o nome do anjo. A jumenta aqui, gente, não é jumenta, é os desejos do ser humano, é a forma como se fala sobre os desejos do ser humano. Vou colar o nome aqui, é o nome do anjo que prestou culto ao Eterno, a partir de ontem às 18 horas até hoje. É por isso que as coisas ficam até hoje, até ontem às 18 horas. Então, esse é o nome do anjo. Está vendo? Aqui ele está com lâmide. Está vendo? Mas aqui nós temos o nome do anjo. Eu vou falar Sam, mas tem um T aqui no meio. Então, seria S-A-T-A e o no final. Então, esse é o nome do anjo. E esse anjo que está sendo apresentado aqui é o anjo e que ele está a quem? Ele está a serviço de Adonai, tá vendo? Ele era, vamos ver aqui, Vaigal, Adonai, Etianai, Bilam, Vairá, Etimeler, Adonai. Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, tá vendo? Por isso que no Novo Testamento está lá que foram abertos seus olhos e eles viram quem? Né? Tá vendo? Olha só. Então, eles abriram e viram um anjo do Senhor. Quem era o anjo do Senhor? Aí desce aqui mais um pouquinho, né? A gente achou aqui, o anjo aqui codificado. Codificado não, escrito claramente, né? A gente viu que o anjo, ele aparece, olha aqui, exatamente o Balaam, né? O Bilam, veja. Então, a gente tem que prestar atenção nessas questões da Torá. O nome do anjo em si, ele tem gematria 359. É um Shin, um Tav e um no final. Veja. E a gente também tem que prestar atenção aqui, que aqui a gente tem um segmento. Nesse caso aqui, vamos olhar, o anjo está dessa forma, vamos lá no livro de Jó. Livro de Jó, já vai estar inscritos, não é Neviim, perdão, não é Torá, nem Neviim, é Ketuvim, são escritos. Então, escritos tem Terrilim, tem o livro de Iov, Shirachirim, Ruth, Eira, que é Lamentações, Correlete, Eclesiastes, Esther, Daniel, todos esses são escritos. Vamos no livro de Iov, capítulo 1. Olha, aí vai contar toda aquela história que a gente já conhece, que é a história de retificação de todas as almas, não é? E a gente vai ver aqui que o seu gado consistia de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, está vendo? Ou seja, que vão dar 10, que são as sefirotes. A Torá não está falando de nada mais, nada menos do que as sefirotes internas do homem e dos planetas que incidem sobre a Terra. Então, veja, que são, né, as sefirotes. E aí dizem que aqui ele fazia um banquete na casa de cada um no seu dia, ou seja, eram as festas judaicas, está vendo? Então, as sefirotes faziam e traziam as festas judaicas. Ora, quando eles terminavam o ciclo das festas, né, que é chamado de Hagim em hebraico, festa é chamada de Hag, né? Então, quando terminavam os Hagins,
Jó enviava e colocava a oferecer holocausto. Veja, isso aqui está de acordo com a proibição do mandamento de Abraão, primeiro mandamento, que não se deve servir a Shem em Lolishimá, pela saúde, com medo do inferno, ou até mesmo com o medo de não ter dinheiro nesse mundo, ficar desempregado. Nada disso tem validade para a Torá. Isso tudo são desejos de Lolishimá. Por isso que essa questão aí desses milagres, a pessoa ir atrás disso, é proibido pela Torá. Então, não é que não possa acontecer, né? Não é que não possa acontecer, mas é que Deus ele tem tudo no seu controle. Se as coisas estão acontecendo, nada pode acontecer meramente por um capricho. Não pode, não tem nada que pode acontecer por capricho. Tudo tem que ser exatamente julgado. Não pode deixar de ser julgado. Por isso é que acontece isso com Jó. Jó, ele fazia isso, e o Jó ele se achava que ele era um tzadik perfeito. Então o Jó ele era o próprio ego. O nosso próprio ego é representado por Jó. E aí o Eterno ele vai falar, ó, e falou, vai Omer Adonai, agora aqui, ó, o nome está aqui, ó, tá? Falou, lembra que ele estava lá na outra história, na história de Bilã, ele entrou no meio da história de Bilã. Por que ele entrou no meio da história de Bilã? Porque o Bilã, Balaão, ele era descendente de Lavã e ele estava quebrando uma promessa que havia sido feita com Jacó. Labã ali nos montes, não é? Que é chamado de monte. A gente está descodificando a Torá devagar com vocês, vejam. Então, ele não podia passar dali. E o anjo foi lá para impedir o Bilã de passar. E aí ele vai também, o burro vai machucar a perna dele, como o burro machucou a perna de Jacó, não foi? A gente lembra disso. Veja, a história é a mesma. Só que, quando a gente vê a história de Lavã, ele está indo atacar Israel por causa de quê? Ó? Por causa de status. Então, a gente já viu que ele conversa com Elohim, não conversa com Hashem, e aí ele está indo servir ali por causa de status. O interesse dele é financeiro, tá vendo? Ou financeiro, ou se... Então ele vai lá porque as pessoas que vieram buscar ele, só tinham interesse nisso aqui, tá vendo? Por isso que não tem nada a ver tudo isso com a questão da Torá. Interesses pessoais. Não tem nada a ver, porque nada disso aqui, faz barulho no mundo espiritual, não é? A gente precisa disso aqui para fazer barulho no mundo, não é? Para a gente se dedicar. Quem realmente tem o desejo de receber, usa para Torá, para Cabalá, né? Para ajudar, para divulgar, para criar um ambiente bom para ela estudar, para ela ter livros, para ajudar outros irmãos a ter livros. Então, é isso aqui, né? Mas não para diversão pessoal, somente só para coisas desse mundo. Então, veja. Então, aqui nós temos ele com Lâmed e aqui nós temos ele com Rê. Né? Por quê? Aqui nós temos a letra Tave. Veja, a letra Tete, perdão, a letra Tete está aqui. Aqui tem dois sinais em cima, 2 pontos, e aqui não tem nenhum. Mas o nome é o mesmo. Aqui nós temos gematria com Rê, né, porque geralmente se encontra com Rê, 364. Porque aqui está falando de Yom Kippur. Aqui está falando do momento que Yom Kippur é chegado, e aqui, como no caso lá do Coisa, parece, eu não tenho certeza, que está falando da mesma coisa, de 9 de Ave. Aqui não, aqui está falando de Yom Kippur. A gente sabe disso porque o próprio lado negativo tem 364 dias para acusar o homem. Em Yom Kippur ele não pode. Então, um ano solar tem 365 dias. Né? Então, ele tem todo esse tempo. Né? Então, a gente tem 359 mais
5, que dá 364. 5 do Rê, 300 do Shin, o Tav é 9 e o Nun é 50. Agora, a gente também pode interpretar as coisas de uma outra forma. Como tudo, existem forças impuras, mas elas só podem atacar o homem se ele cometer algum tipo de erro que essas forças possam entrar nele. Se eu pegar aqui e eu fizer como se diz, eu faço aqui uma troca de nomes, né? Eu troco o Shin, que é 300, então eu vou trocar pelo Gimel, que é 3. Isso é possível dentro da Torá. Então eu substituo ele pela letra Gimel. Vou substituir aqui pela letra Gimel. Logo, 300 se tornou 3, não é? Veja, se tornou 3, o 300 aqui no meio. Quer dizer, então, se tornou 3 aqui, eu posso entender isso da seguinte forma. Eu tenho aqui o Rê, da saída do Egito, né, que Deus enfrentou, ele mesmo enfrentou essas forças, que enquanto a mão esquerda vem atrás, Deus vem com a mão direita na frente, mas as duas mãos são dele. Então, a mão dele faz você correr para a mão direita. O ideal é unir as duas mãos e não fazer separação. Não pode, porque quando nós fazemos separação, nós estamos admitindo que existe outra força que não é o Eterno controlando as coisas. Então, não pode, de forma alguma. Então, veja, o Rê vai representar Nissan, né, que é a saída lá do Egito. Quando saímos do Egito, então representa Nissan, que está aqui nesse nome. Eu substituí pelo Guinho, logo se eu tenho 3 aqui, então eu vou contar aqui 3 meses, não é isso? Deixa eu abrir aqui um outro slide aqui para a gente trazer, para vocês poderem entender bem. Então, veja. A palavra aqui é o Gimel, não é? Eu substituí, então quer dizer que eu tenho 3 meses. Eu tenho Nissan, que está aqui embaixo, e como eu substituí a letra lá, eu fiz uma troca, então eu tenho mais 3 meses que eu vou seguir. Veja, como tudo casa dentro da Torá, 3 meses que eu vou seguir até o mês de Ave, tá vendo? Então, esses 3 meses aqui que eu estou marcando, eles são os meses que estão envolvidos ali, tá vendo? Eu fiz uma troca, não é? Porque aí eu vou chegar no mês de Ave, que é o mês que o anjo, no dia 9 de Ave, né? Ele vai, então, prestar culto ao Eterno aqui, tá vendo? Então, veja como eu fiz. Eu substituí aqui o 3, e aí a gente teve uma formatação diferenciada daquilo que talvez vocês nunca tenham visto até hoje. Também não vi porque o Eterno me revelou isso ontem, né? O Eterno vai revelando a sua Torá para aqueles que estudam a sua Torá. Então, quer dizer, o anjo, ele está a trabalho do Eterno para trabalhar com quem não está seguindo a Torá. Então, o anjo ele vai agir na vida daqueles que vão, né? Veja, 3, Então, de Rê até, de Nissan, aqui, de Nissan, né? Aqui, até o mês de Ave, eu tenho 3 meses, tá vendo? Que tudo é só de um Deus, não tem outro Deus, não tem essa história de ninguém é Deus, só tem um Deus. Ele que controla todas as coisas, tá vendo? Exatamente. Então, veja, a gente está fazendo uma ligação aqui com vocês, a gente está vendo, né, através desses segredos, mesmo aqueles que não entendem muito bem o hebraico podem ver como a gente trabalha, porque a gente está fazendo um trabalho, explicando direitinho para vocês, Então, eu tenho aqui, Nissan, tá vendo? Nissan. Aqui foi substituído pelo Gimel, o Chi foi, e aí eu cheguei no mês de Ave, que está aqui, veja. Depois que passar o mês de Ave, o que vai acontecer? Eu vou ter que ir para a letra Nun.
Depois eu vou botar a árvore aqui, ó, para a gente ver. Então, tem aqui essa letra, ó, que é aqui o mês de árvore, tá vendo? É assim que funciona. Deixa eu só fazer um pontinho aqui. Então, veja, a letra TAV é o mês de ave, não é? Então, ó, eu tenho os 3 meses, isso aqui o Gimel, ele representa os 3 meses, tá vendo? Representa esses 3 meses. E aí, o que acontece? Tenho aqui, não é? Exatamente a formatação do que eu estou falando. Essa formatação que eu estou falando, ela está dentro do nome do anjo, não é? Do anjo do mês. E aí, o que acontece? Dentro dessa formatação, a gente está vendo que isso trata dos meses e das festas judaicas. Cada festa judaica, ela vai ter, então, não é? Uma conotação, e que nada está fora do eixo do eterno. Isso não quer dizer, gente, que as pessoas elas não vão passar, não é? Por problemas relacionados a questões espirituais se elas saírem da caixinha. Se sair da caixinha, é uma questão muito grande. Como o ego é o alimento, o desejo de receber para si mesmo é o alimento do lado negativo, não é? E o lado negativo masculino é mais fraco do que o lado feminino, então o lado feminino é mais forte. Então, veja, o que acontece aqui? A gente está tendo as letras hebraicas, elas estão numa formação. Esse anjo é necessário para retificação, sem ele não haveria retificação. Né? E então a gente vai daqui e aqui na letra final a gente tem exatamente a letra Nun, né? Que vai vir depois da letra. Ó. Então eu vou ter o mês de Yud, que é a letra Yud, né? De Lu, perdão. Que a gente já vai estudar esse mês que vai entrar. A gente vai começar com a mikvê de 40 dias. Logo vem a letra Lamed, que é a letra que é a letra mais santa. E aí a gente chega no mês de Resvan. O mês de Resvan é o mês onde aconteceu o dilúvio na Torá. Tá vendo? Então, todos esses processos, quer dizer, ó, daqui até aqui a gente tem que recolher a divindade para quando chegar aqui em Resvan, que vai ser um momento também complexo da espiritualidade, a gente possa estar sem nada que o mundo espiritual, né, possa vir contra a gente trazendo acusação. Então, é assim que funciona. Então, veja, a mesma coisa aconteceu com Lavan, que era um feiticeiro, a mesma coisa vai acontecer com qualquer ser humano que não souber esses esquemas de Torá. Eles não conhecem a Torá, ficam falando muita besteira, ficam falando que vão enfrentar esse ser, ficam falando isso e aquilo. Cuidado, cuidado, porque esses seres são anjos criados pelo Eterno e tem que se respeitar esses anjos. Então, vendo tudo isso, fazendo esse segredo para vocês, então a gente continua aqui a nossa história. Não é? Ó, Rabiaba disse que todos sabiam que Labão era o maior feiticeiro e feiticeiros e mágicos. Ele era o maior de todos. Que ninguém queria destruir coisa, escapar dele, perdão, e que ele queria destruir. Ninguém que ele queria destruir podia escapar dele. E que foi ele, né, que Balaão aprendeu toda a sua habilidade. Veja, Labão e Balaão, né, eu acabei colocando aqui, é Labão, aqui é Lavan, que não tem nada a ver também, não é? Como a gente vai ver aqui na história. Ó. Ele queria destruir, poderia escapar, ninguém podia escapar dele, e foi com ele que o Balaão, ó, com Lavan, que o Balaão, por isso é que quando ele passa lá no monte, ele machuca a sua perna, aprendeu toda a sua habilidade. Balaão de quem está escrito, pois eu sei que aquele quem vê você,
quem você abençoa é abençoado, imagine, e aquele a quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Isso é o número 22:6. Assim, Labão e sua magia eram não só nesse mundo, universalmente, tá vendo? Universalmente. Então, a gente não está falando de algo aqui, está falando universalmente tremendo. Daí, a primeira dica de Jacó para Esaú foi: eu morei com Labão. Tipo, olha, não venha, não tente nada comigo, porque eu sou um cabalista e eu morei com Labão e eu consegui sair de lá. E para que Esaú não pensasse que era apenas um mês que ele tinha ficado lá, ou seja, ou no máximo um ano que ele ficou estudando a Torá, mas que foram muitos anos. Eu fiquei até agora, um espaço de 20 anos. Então, a gente sabe que aqui a letra 20 equivale também à letra Kaf, mas vai também existir outras questões aqui. E para Esaú não pensasse que obteve nada, em consequência, acrescentou: eu tenho bois e jumentos, sendo esses os símbolos dos 2 graus de severidade, que são que nunca são combinados, né? Vou colocar aqui, que nunca são combinados, exceto para trazer sofrimento ao mundo. E esta é a razão do preceito. Você não deve arar o boi com o burro. Veja, olha, são demônios, são forças impuras, e você não deve fazer isso, arar um boi com um burro. Esses são os demônios de Esaú. Por isso, né, não se deve fazer isso. O boi de ouro, né, e o burro, que é um sentimento, são as suas forças internas, suas vontades. Isso é Devarim 22:10. Também os rebanhos e servos, que são simbólicos de as coroas inferiores. São as coroas inferiores que Deus matou no Egito, né, na forma de gado, primogênitos cativos, como a gente já estudou sobre isso. E os primogênitos dos servos. Êxodo 12:29, Êxodo 11:5. Imediatamente o medo se apoderou de Esaú, porque ele viu que ele estava lidando com uma pessoa que conhecia todos os mundos, que foi ao seu encontro. Na verdade, ele estava tão apavorado com Jacó, quanto Jacó estava com medo dele, ou seja, um estava com medo do outro. E aí, o que aconteceu? Era como um viajante que ouve que há invasores esperando por ele na estrada. Encontrando outro homem, ele pergunta a quem ele pertence. Ele responde: sou membro de tal gangue de ladrões. Ele diz: saia daqui, exclama o viajante, porque eu tenho uma cobra comigo que mata quem se aproxima de mim. Então o homem se volta para o chefe do bandido e o avisa, dizendo: está descendo na estrada um homem que traz consigo uma cobra que pica todos que se aproximam dele e o mata. O chefe do bandido diz: é melhor eu ir me encontrar com esse homem e fazer as pazes com eles. Quando o viajante o vê chegando, ele exclama: pobre de mim, ele vem para me matar. E então ele começa a prostrar-se, se curva diante dele. Então o bandido recupera a sua autoconfiança, pensando: se eu tivesse uma cobra tão perigosa quanto disse, se ele tivesse uma cobra tão perigosa quanto disse, não teria se curvado tanto diante de mim. Mas como ele se curva tanto diante de mim, não o matarei. Da mesma forma, Jacó dirigiu as palavras a Esaú, dizendo: eu morei com Labão e permanecia com ele. Essa era a carta na manga dele. Porque é como se ele estivesse dizendo: eu permaneci com ele 20 anos e trouxe comigo uma cobra mortal que mata as pessoas com sua mordida, pois temia que Jacó o matasse com a boca. Veja, aqui, gente, tudo é uma metáfora. A cobra aqui, a serpente aqui, é a letra Tav, que lembra uma cobra com a cabeça para dentro. Veja o rabo da cobra, né? E também a letra que vai imitar essa letra, que vai ser semelhante a essa letra, que também é uma cobra com a cabeça para dentro, é a letra Pei. Então, a letra Pei, ela também é a representação da boca e também
representa essa obra. Então, veja, tudo isso é uma alusão a letras hebraicas e mundos espirituais. Veja, a Torá não fala nada desse mundo. Né? Então, a gente tem a letra P, e aí, não é? A gente tem a letra aqui, a Tav. Elas são muito semelhantes, é porque eu não consigo dar uma volta com elas, tá vendo? Eu não consigo jogar ela para cima aqui, ó, trazer ela, não consigo. Então, veja, elas são muito semelhantes. Bastava eu levantar ela aqui, ó, que ela fica igual. Veja, então, a letra P, ó, ela está ali também envolvida. Por isso é que você tem uma Torá oral e uma Torá escrita. Torá Shabbat P é boca a boca. Tem que saber essa Torá para ensinar ela, tem que se aprender para ensinar para as pessoas, para mostrar como tudo isso funciona. São os segredos das letras hebraicas. Então, veja, vamos voltar lá. Então, quando a gente está lendo aqui, ó, a gente está vendo toda uma metáfora das letras hebraicas. Por isso, ordenou que encontrasse para fazer as pazes com eles, e a lógica que a gente está falando daqui, a gente também está falando dos meses judaicos e dos planetas que incidem sobre a Terra. Ele começou a se curvar adiante dele, como é dito, e ele se curvou no chão 7 vezes, está vendo? E existem 7 sefirotes que são chamadas, né, de Zat, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Od, Yesod e Malhut. Então, veja, é a representação disso. Até que ele se aproximasse do seu irmão, então Esaú disse para si mesmo, se ele realmente estivesse tão bem equipado, como disse, não se teria se curvado diante de mim. Novamente, ele começou a se comportar de forma arrogante. Então, veja, toda a história é construída exatamente um com medo do outro e um duvidando das armas dos outros. E aí diz, a respeito de Balaão está escrito, Deus veio a Balaão à noite, você mesmo, e não fale com Jacó nem bem nem mal. Isso é Números 22, 20. Né? E a gente sabe que lá tem uma hora que ele fala que vai falar com Yud-Kei Vav-Kei, mas ele fala com Elohim, não fala com Yud-Kei Vav-Kei. A gente sabe que, quando a gente fala assim, temos que unificar que Elohim é Yud-Kei Vav-Kei, sim, porque não é que porque nada no mundo da criação é Yud-Kei é o Eterno. O próprio Yud-Kei Vav-Kei é criado pelo Eterno. Isso tem que ter muita força para entender isso. Agora, o Elohim, que é criado pelo Eterno, está a serviço do Eterno, tanto para o bem quanto para o mal do homem, dependendo daquilo que ele vai espelhar, como a gente já viu em outras aulas. Então, em vez da palavra não fale, aqui, ó, teríamos esperado não faça mal a Jacó. Então, o anjo, né, lá quando ele fala, quando Elohim fala, em vez de falar não fale, né, ele teríamos esperado que não faça mal a Jacó. Mas a verdade é que Labão, ao perseguir Jacó, não pretendia combatê-lo com força despojada, pois bem sabia que Jacó e seus filhos eram superiores a ele, mas decidiu matá-los com o poder da sua boca. Daí, não fale e não faça, né? Também está escrito. Está no poder da minha mão prejudicá-lo. Isso é o Bereshit 31, 24. Labão sabia disso pelo aviso que lhe foi dado, pois ele mesmo continuou, mas o Deus do seu pai falou comigo, né? Falou com Labão. Gênesis 31, 29. E isso é verdadeiro testemunho que Deus ordenou aos israelitas que pronunciassem como está escrito. E tu deve testemunhar e dizer perante o Senhor teu Deus que o arameu pretendia destruir o meu pai. Isso é falado na Gadá de Peça. Além disso, Balaão está escrito, e ele não foi, como das outras vezes, encontrar encantamentos. Números 24, 1. Sendo esse o seu costume, pois era adepto da adivinhação. Tudo isso aí que você vê acontecendo nessas igrejas, adivinhação. Ou seja, ele adivinhava mesmo, tá? Labão, na verdade, são esses poderes, né, que vêm sobre o homem. Labão também disse,
eu observo os sinais, está vendo? Ó, ele sabe ver os sinais. Então, ele sabia observar. Veja, quando os egípcios eles viram a entrada de Moisés nos astros, eles sabiam que Moisés tinha nascido, mandou matar todos os meninos hebreus. Então, essa coisa de ver futuro, de ter essas coisas aí, etc., isso aí tudo são poderes negativos. Entende? Então, por isso que não se deve mexer com essas coisas, deve-se estudar a Torá para entender que não se deve mexer com esses aspectos. Outro ponto é que, dentro do próprio judaísmo, tem muitos estigmas, muita simpatia, muita questão de andar com pedra pendurada, andar com nome divinos, sabe, tomar banho de sal grosso, que é bom você botar alho não sei aonde, etc. E que você tem que fazer um rito assim, um rito... Isso, nada disso é cabala, tá bom? Nada disso é cabala. A cabala só crê num Deus, o poder é dele, tudo é ele. Não vai ser alho, não vai ser cebola, não vai ser pedra, não vai ser mandinga aqui, mandinga ali. Isso ali é tudo do lado negativo, tá bom? Então, veja. E diz que eles foram pesados, ó a força pesada que é atacar Israel. E que eles olhavam, não é? E que eles tentavam fazer, e que o Bilã, uma hora, ele foi mandar a maldição, mas veio a benção, veio um matovu. Então, aqui é a reza que nós cantamos, que foi feita por Bilã. O Balaque ficou muito chateado. Eu estou te pagando para você amaldiçoar e você está abençoando. E aí, o que aconteceu? Como é que eu posso amaldiçoar a quem Deus quer abençoar? Então, esse negócio de falar mal, olho grande, essas coisas são tudo besteira. Aquele que segue a Torá, tem sinceridade com a Shem, né, vai receber, eles podem falar o que for, mas vai receber o Matovu. Sai dessas bobagens, não tem nada disso dentro da Torá. Agora, quando o povo de Israel, lá na frente, pecou com as mulheres, né, e aí entrou uma praga no acampamento que destruiu 24 mil pessoas, e a gente sabe que a mulher representa o que é natural, o desejo de receber para si mesmo. Se não amputar o desejo de receber para si mesmo, não pedir a Shem para amputar esse desejo, não é não receber, receber para si mesmo. Como eu disse para vocês, José recebeu todo o Egito para ajudar o seu próximo. Salvou o mundo. Então, veja, essa questão a gente tem que entender, porque senão a gente vai estudar Cabalá 1000 anos e as pessoas vão continuar com essas bobagens, infantilidades, porque não leem a Torá. Não existe masal para aqueles que seguem essa Torá. Porque eles estão sob a supervisão de Hashem. Agora, veja. Vamos então ver aqui. Então, ele observava os sinais, ou seja, ele testou a fortuna de Jacó por meio de suas adivinhações, e quando ele saiu para destruí-lo, também pretendia cumprir o seu propósito por meio do mesmo poder que de magia e feitiçaria. Mas Deus não permitiu, veja. Hashem, Deus ele não permitiu, não tem como permitir. E foi com referência a isso que seu neto Balaão disse: pois, neto de Lavã, Balaão, pois não há encantamento, olha, o que eu acabei de falar, não há encantamento para Jacó. Não há encantamento. Nem há adivinhação para Israel. Não adianta, porque não há. Agora, a Torá, ela adverte: não vos assentareis com idólatras, não participareis das suas conversas. Por quê? O que está dizendo isso? Gente, idolatria não é só revelada, não. É ser idólatra de uma religião. É ser idólatra de botar um povo, uma nação, um homem, como se fosse Deus e como se eles fossem salvar a sua vida. Lá em Jeremias, se mal me falha a memória, 38 está escrito: naquele dia cada um comerá a uva e botará o seu dente. Nem o pai nem o filho junto poderá resolver o problema um do outro. É você e a Hashem.
Então, essa coisa toda aí não existe. Está na própria, está na basta ler direitinho que você, né? Tirando o óculos da religião, então veja, é isso que o Eterno vai fazer. É isso que está descrito aqui na Torá. Então, veja, não há encantamento para Jacó, nem há adivinhação para Jacó. Se você vai para dentro da religião, a pessoa começa a falar que isso está acontecendo. Se aconteceu, é porque houve uma brecha, como lá na questão dos judeus, não é, que se envolveram com as mulheres, não os judeus, mas a história de Israel, ali, da Torá, de toda a alma humana que se envolveu com o desejo de receber para si mesmo. Saíram do poder de doação, e aí, nesse caso, o seu Masal vai ser atacado. E sentar também com idólatras, os revelados. Por quê? A Torá fala, você não deve sentar com idólatra. Por que não se deve sentar com idólatra? Ah, porque é uma proibição, é bonitinho isso, sabe? A gente não senta. São pessoas, sabe? Não. Você sentou com idólatra, ele suga toda a tua luz, todas as suas bênçãos. Você vai sair dali destruído. Se você entrar num culto, quem é cabalista e quem é monotista, entra no culto religioso deles. Você sai de lá, mas se eles puderem chupar até o seu sangue com canudinho, eles chupam. Então, a proibição é para que você não sente, não mantenha negócios, não é, sociedades, comercializar a Torá permite. Então, não sente, não se alimente com eles, porque toda a questão dentro da Torá está ligada a alimento. Rava foi comer com serpente, dançou, não foi isso? Depois, tudo está ligado a essa questão da comida. O próprio Abraão oferecia comida para os anjos, não é? Depois o Jacó vai comprar a primogenitura de Esav, depois ele vai lá em Sarraque. Então, veja, tudo é através da comida. Então, quando você senta com idólatra, você está tendo as suas energias roubadas. É assim que é, seja o idólatra revelado, ou seja o idólatra do dinheiro, o idólatra da saúde, o idólatra de qualquer coisa nesse mundo. E as pessoas não perceberam que elas vão morrer, que elas não estão aqui de passagem. Não dá para viver nesse mundo para toda sempre. Se fosse assim, Deus já tinha permitido isso. Aqui é um mundo do ticurim. Você está aqui porque você está que nem aquele cara que está preso lá na cadeia para consertar a sua alma. Não é um parque, não é um jardim, isso aqui tudo é um disfarce. Só que se a pessoa deixar, ela fica presa aqui. A sua cabeça fica presa nas coisas desse mundo, não estuda a Torá, não tem compreensão e não avança. Muito bem. Então, veja, não há encantamento, guardem isso, ó, Números 23, 23. Não há encantamento para Jacó, nem adivinhação para Israel. Então, tirem a preocupação sobre feitiçarias, sobre essas questões, exceto se você abrir aí o Masal, se você der, né? Você der brecha, como diz o pessoal, se você deixar um buraco para o negócio entrar, entra. Então, não tem. Vamos continuar aqui. Esse Israel aqui, gente, a gente já falou para vocês, vamos aqui, ó. Israel não é um povo, Israel é Ishael, segundo os Zohar, segundo os nossos sábios, Ishael, direto a Deus. Ishael é direto a Deus. Então, é isso que é chamado Israel. Israel é quando você é direto a Deus ou qualquer ser humano que é direto a Deus. Pode entrar no processo de Abraão, o processo da Torá de Abraão, que é um processo interno. E o povo judeu? O povo judeu, ele é um povo que foi dado a eles tinham a casca grossa para guardar o livro da Torá. Então, eles têm essa proeminência. Mas, dentro do povo judeu, existiram muitos sábios que não eram judeus. Obadias, Rabi Akiva, que era filho de um convertido, e muitos outros.
Então, esses homens era a própria Ruth, não é? A gente sabe que a gente está falando aqui num nível peixe, não é? Porque todos esses personagens dentro da Torá, eles são planetas e são também mundos divinos. Por isso que manda-se ter muito cuidado em falar, pronunciar esses nomes. Então, veja, Israel é todo aquele que é direto a Deus. Né? Porque aqui no El eu tenho a Sefirot Hesed, que é Abraão. E por isso que está escrito que Abraão seria pai de muitas nações. Então, veja, de muitas nações, de todo ser humano que está aqui nesse mundo. Números 23, 23. Pois não há encantamento para Jacó, nem há adivinhação para Israel. Ou seja, todo aquele que é direto a Deus, né, não haverá encantamento. Quando o Bilã ele já pensou em atacar Israel, Deus já estava lá trabalhando com ele. E Deus mandou o próprio lado negativo e lá tratar com ele, não é? E o lado negativo apareceu na frente do burro lá, que são os desejos, e ele depois ele ficou muito chateado até que ele pôde ver o perigo que ele estava. Depois que ele foi capturado, ele tinha que fazer o que aquele anjo falasse. E ele falou, olha, você não vai falar nada contra Israel, né? Mas aí depois ele vai tentar amaldiçoar Israel. Parece que o anjo já estava falando para ele, ó, não adianta, aí existe um pacto aí, e aí você não vai poder fazer nada. Com isso, o que nós aprendemos? Que não existe nada fora da vontade do Eterno. E o controle da vontade do Eterno depende da sua interioridade. Aquilo que você espera, né, como a gente vai aprender, aqui a gente está dando uma olhada nessa questão, e a gente compreende, então, que saia desse negócio de religião, saia desse negócio de que ninguém, a pessoa vai fazer um mal para você, que tem alguém fazendo feitiçaria, que tem alguém fazendo isso. Não. Aqui está dizendo que não existe isso. O próprio Eterno mostra isso na Torá. Quando Israel erra, e sim, o Matovu perde o valor, porque o próprio Tanar diz, e se uma pessoa que é justa se tornar injusta e pecar, essa pessoa vai ser destituída de ser um justo, ou seja, ela vai receber o seu castigo. E se uma pessoa que é injusta começar a fazer o bem, então essa pessoa vai ser agora receber os benefícios desse bem que ela faz. Então, tudo isso está na Torá, isso é para a gente entender. Só que para seguir essa Torá, só através do Zohar, só através desse entendimento, porque senão daqui a pouco, o que tem de gente fantasiado por aí, né? O que tem de gente andando com bagulhinho pendurado, com rezinha no bolso, isso, nada disso está na Torá Sagrada.